O sonho americano. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Uma porção de pessoas, principalmente da Europa, imigrando para os Estados Unidos. Mas vamos ampliar este sonho americano. Porque, em certa medida, a América por completo se tornou um desejo, principalmente de pessoas que viviam em condições miseráveis. Aqueles que, tendo herdado más condições de vida, aqueles que eram desprezados, perseguidos, maltratados, aqueles que não viam perspectiva de vida alguma, estavam vendo naquela nova terra, naquele novo mundo, a esperança de uma nova vida. Isso não se acabou, porque em certa medida ainda temos uma série de imigrações que falam exatamente dessa perspectiva de uma nova vida. Uma nova vida em que aquilo que passou possa ser esquecido. Todavia, muito mais do que um novo lugar, novas condições de vida. O homem tem uma carência profunda de algo novo, sim, algo novo de verdade. Uma nova vida em Cristo Jesus. Algo que não diz respeito apenas com a localização, mudei de cidade, de casa, de região, que não diz respeito apenas à mudança de ambiente, o convívio com as pessoas, ou mesmo de afazeres, mudei de trabalho. Mas algo novo que diz respeito com um real novo estado de vida, diante daquele que é o Criador, o Senhor, o Juiz, o Deus de todo o universo. E diante do qual nós todos estamos e estaremos. E precisamos de uma nova condição, um novo status de vida, para que a nossa vida seja aceitável a Ele. Algo novo que tem a ver com um novo coração, nova vida aqui. Porque mesmo que você mude para o lugar mais inusitado que o mundo possa oferecer, o mais belo, encantador, algo que faça você esquecer toda a sua história de vida, você verá em poucos dias que a velha natureza também estará lá. Porque o que nós precisamos de novo também diz respeito a um coração. O que o homem precisa de novo é de um novo coração. E nós estamos vendo, por meio da exposição da carta de Paulo aos Romanos, a obra de Cristo externa e interna a nós. E nós hoje vamos dar sequência à exposição de Romanos, no capítulo 6 de Romanos, versículos de 1 a 14. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado
seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em seu vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ó Deus amado, bendito o teu santo e eterno nome. Nós te exaltamos, glorificamos e bendizemos por tudo, principalmente por Cristo Jesus, aquele para quem tudo concorre. Ó Deus, ajude-nos a compreender a tua palavra, para que sejamos edificados, fortalecidos e assim, ó Deus, também consolados, para que vivamos a vida para a tua glória, prontos para lutar neste mundo que jaz no maligno. Ó Deus, receba a nossa oração e abençoe-nos com tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. Meus amados, nós vimos no capítulo 5 de Romanos, Paulo mostrando a associação entre Adão e Cristo. Paulo nos mostrando a associação entre o homem que fez o pecado ou deixou o pecado entrar no mundo e aquele que tira o pecado do mundo. E nós vimos em especial, queremos destacar, que no versículo 15 a 17, Paulo mostra que assim como há uma semelhança, Adão trouxe o pecado ao mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e então todos os homens consequentemente também pecam. Há uma diferença, é que Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu na cruz não apenas por um pecado, aquele pecado de Adão, mas ele morreu na cruz por muitos pecados. Ele morreu na cruz por causa também dos nossos pecados, especificamente os pecados daqueles que creem no Senhor Jesus. Versículo 15 ao 17, ele nos mostra isso. Ele nos mostra que Jesus não só pagou o pecado de Adão, e nesse caso devemos considerar o caráter jurídico e universal deste pagamento, porque o pecado é o pecado de Adão. Então, uma vez pago, está pago para sempre, e não importa quem venha a ser seu descendente. Mas temos um problema grande, é que não só o pecado de Adão colocou o homem diante de Deus, mas também os pecados de cada um, porque o pecado trouxe a morte, que é muito mais do que o ser enterrado num túmulo, diz respeito àquela condição de separação de Deus, e que leva uma vida de rebeldia, uma vida de pecado contra Deus. E são esses os pecados pessoais, particulares, que ainda em vigor condenarão a muitos no dia final. Se o homem no dia do juízo final não será condenado pelo pecado de Adão, pois ele foi eficazmente pago, os homens serão condenados no juízo final por causa de seus pecados. E é por isso
que cada um precisa recorrer ao justo e justificador, ao advogado, àquele que é o único que pode nos livrar da ira vindoura do tribunal eterno. Então, Paulo nos fala da crença no Senhor Jesus, do descansar no Senhor Jesus, do entregar a vida a Jesus, do realmente crer nele. Capítulo 6, Paulo vai entrar em uma outra questão, que decorre dela. Paulo falou que nós fomos justificados. Em versículo 20 ele disse, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, ao Deus mandar a sua lei, a lei de Moisés, o pecado se tornou maior ainda, porque os homens tanto transgridem a lei, tornando-se culpados, quanto são estimulados pela natureza pecaminosa a querer transgredir a lei. E então, no versículo 20, ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é nesse ponto que Paulo precisa entrar com esse capítulo 6. Ah, Paulo, então quer dizer que onde o pecador pecava muito e creu no Senhor Jesus, entregou a sua vida e realmente creu que Jesus Cristo é o justificador, a graça de Deus se mostra superabundante, se mostra maior ainda. Ah, então, já que a graça superabunda os muitos pecados dos homens, vem então a pergunta retórica de Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele não faz essa pergunta por acaso. Paulo está procurando responder dúvidas e também inclinações maldosas de pessoas que, conhecendo o Evangelho, tendem a perverter a graça divina. Será que então podemos simplesmente viver em pecado? Afinal das contas, pense, já que a graça de Deus superabunda os pecados, já que a graça de Deus é maior do que os pecados, então vamos viver uma vida qualquer e deixa que a graça de Deus superabunde. Porque, inclusive, quanto maior a graça de Deus, maior a glória a Deus. Esse é o raciocínio falacioso daqueles que estavam raciocinando que a vida cristã era uma vida completamente entregue ao pecado, porque ele já não importava mais. Ele responde categoricamente, de modo nenhum. Não é essa a ideia. A ideia não é que uma vez que que a graça superabunda sobre o pecado, em que o homem pode a partir de então viver no pecado segundo a sua própria vontade. De modo nenhum, de modo nenhum. E aí ele vem com uma outra pergunta, então, trazendo esclarecimento. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Porque a identificação com Cristo não se trata apenas da justificação legal diante de Deus, mas de uma nova vida também. Uma nova vida inaugurada nessa crença em Cristo. E ele diz então no versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, ao crer no Senhor Jesus, ao se identificar com o Senhor Jesus, ao fazer parte do povo de Deus, essa identificação com o Senhor Jesus nos identifica com a sua morte e a sua ressurreição. E aqui vale nós fazermos a leitura de Mateus capítulo 16, versículo 24, no qual Jesus fala sobre o discipulado ou sobre o ser discípulo da seguinte forma: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não vivo mais eu, disse Paulo em Gálatas 2:20. Tome a sua cruz, ou seja, morra comigo na cruz.
se identifique comigo pela morte. Que é isso que Paulo está dizendo. E então, só então, siga-me. Paulo diz que a nossa relação com Cristo é uma relação de identificação. É como se nós estivéssemos morrido na cruz realmente. Nós cremos em Cristo para sermos identificados com Ele. Ou seja, nós morremos com Ele na cruz. Morremos com Ele na cruz, que significa que nós temos o pecado pago lá atrás, conforme Gênesis 2,17 havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte, que era a punição do pecado, foi paga na cruz. Cristo fez isso por mim, mas quando eu creio nele, eu me identifico com ele. Eu quero me identificar com Cristo. Quando Cristo morre na cruz, eu morro também. Eu morri na cruz. Portanto, o pecado foi pago. A punição foi cumprida pela morte de Cristo. E eu estou lá, eu estou com Ele, eu morri também com Jesus. Mas só que a nossa identificação com Ele não é só na morte. Ao crer no Senhor Jesus, eu estou crendo que eu posso me unir a Ele. Observe que a igreja é chamada de corpo de Cristo. E todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, toda vez que eu como do pão, o Senhor Jesus diz que eu estou participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Veja, corpo e sangue do Senhor Jesus, ou seja, a vida dele, que ele entregou por nós. Nós estamos nos identificando com ele por meio da ceia do Senhor. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, que, versículo 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Veja, a comunhão, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, a minha identificação com Ele, plena identificação. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? São duas perguntas. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, a minha fé em Cristo, que é expressa, inclusive, por sinais. Nós temos o batismo, que é o sinal da aliança do povo de Deus com Deus, dessa aliança com Deus, porque Deus abençoa aqueles que estão nela, e a ceia, que fala da nossa plena identificação com Ele, corpo e sangue. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos a nos tornar um com Cristo. E nós expressamos isso de uma forma mais profunda exatamente na ceia do Senhor. Na ceia, nós estamos dizendo, eu sou um com Jesus, o pão. Na ceia eu estou dizendo, eu sou um com Cristo em sua morte e ressurreição, e o cálice. Na ceia eu me identifico. E eu me identifico, portanto, não só com a morte, mas também com a ressurreição. Quando cremos em Cristo, nos identificamos com a morte e ressurreição. Por isso morremos. Sim, morremos. Morremos na cruz com Jesus. Mas Jesus não só morreu. Jesus também ressuscitou. E uma vez que ele ressuscitou e nós estamos nele, então nós também ressuscitamos. E Paulo então mostra que a nossa identificação com Cristo significa não só o pagamento da dívida, mas o começo de uma nova vida. Significa as duas coisas, tanto que o Espírito de Deus nos foi dado para que nós pudéssemos ter verdadeira nova vida, não apenas da boca para fora, mas um viver novo pelo fato do Espírito do Senhor agir em nós, operar em nós e nos dar a capacidade de viver uma nova vida para a glória do Senhor. Como nós veremos melhor ainda no texto. Então, assim também andemos nós
em novidade de vida. Já que nascemos de novo, já que agora é uma nova vida, agora andemos em novidade de vida. Versículo 5: porque se formos unidos com Ele, a nossa unidade ou união, a nossa relação com Cristo, para a justificação e para a nova vida, se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Observe então como a fé no Senhor Jesus traz para nós uma implicação muito grande que tem agora aplicação. Agora! A nossa fé no Senhor Jesus não significa apenas o livramento do juízo vindouro. Não significa apenas o livramento do que vai acontecer. Significa que algo novo se faz em nós agora. O começo da eternidade agora. Porque a eternidade não é uma questão temporal apenas. Tem mais do que isso, é uma qualidade. É Deus operando o novo em nós. É algo novo que acontece em nós para sempre. E aí também a questão temporal. Versículo de número 6, Paulo continua dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Observe que nós falamos da fé no Senhor Jesus constantemente. A igreja há 2000 anos prega. Mas, infelizmente, a fé nem sempre é entendida. A fé no Senhor Jesus e a associação com Ele nem sempre é compreendida. De forma que a morte, a identificação com a morte de Cristo, ela deve ser entendida como um morrer verdadeiro do velho homem. Ou seja, aquele que estava devendo morreu. A dívida foi paga. Acabou-se, encerrou-se o problema. Aquele que estava devendo, aquele que vivia pecando, morreu. Agora, então, ele já não tem mais vida, não tem mais o que fazer. Ele já era. Para que uma nova vida se faça. E essa nova vida se faça para Deus. Uma nova vida se faça para um novo viver para Deus. Por isso, Paulo diz em versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, que cremos que também com Ele viveremos. Viveremos não só para sempre, mas viveremos a partir de uma nova vida que Ele já nos deu. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Paulo repete várias vezes essa questão e nós enfatizamos aqui. Nós, quando cremos em Cristo, morremos com Ele, para que também ressuscitemos com Ele. A minha pergunta é: você morreu com Cristo e está vivendo em Cristo? Como está o seu viver? Nós vamos ver melhor isso em Gálatas capítulo 5. A aplicação daquilo que Paulo está nos falando sobre a nova vida em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Veja, vivam a nova vida no Espírito, ou seja, vocês estão mortos, o velho homem está morto, agora é uma nova vida. É essa nova vida que jamais fará aquilo que é a paixão da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quem está em ascensão, quem está
controlando o seu coração, quem está em proeminência, quem está no trono da sua vida, um homem velho morto ou alguém que, tendo nascido de novo, alguém que está vivo, alguém que vive porque nasceu em Cristo Jesus, pela graça que de Deus foi operada na manifestação do Espírito. Quem está vivendo, reinando em seu coração? Quem? Essa é uma pergunta importante, porque isso fará você a refletir a sua vida já. Refletir a sua vida já. Meu Deus, eu creio em Jesus só para me tornar membro de uma igreja local, como alguém que se associa a uma instituição religiosa. Foi só isso? Ou de fato eu entendi que morrer com Cristo, ao crer nele, significa de fato ser sepultado com ele, o velho homem, para que tanto a justiça de Deus esteja sobre mim, quanto uma nova vida possa começar, porque está morto. Agora, quem vive é um novo homem, alguém novo. E é por isso que Paulo diz que ainda que a graça superabunde sobre o pecado, a vida cristã, ela não se entrega ao pecado, porque aquele velho homem que gostava muito de pecar, aquele velho homem que vivia por sua avareza, por sua arrogância, por sua soberba, pelo seu hedonismo, pelo seu desejo de viver a todo custo a vida ao máximo, como se hoje fosse o último dia dela para se desfrutar de todos os prazeres possíveis. Aquele homem que se regalava em seus pecados, porque o prazer era o seu próprio Deus, o seu ventre, o seu ídolo, e tudo que ele fazia era para satisfazer as suas vontades. Aquele velho homem morreu. Ele morreu. E quem vive agora é um novo homem. Como Paulo continua, versículo 9, dizendo: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Já morremos. Não há morte mais. Já morremos. Não é que alguém não possa morrer sendo cristão, mas é que a morte já não tem poder sobre ele. Porque ainda que morramos e sejamos sepultados aos olhos dos homens, a ressurreição é uma certeza, de forma que a vida do cristão é certamente eterna. A morte já não tem poder. Observe que em Paulo a morte ela não é apenas o estado de passagem que o homem, todo homem mortal, terá que presenciar, terá que se submeter ou ser submetido. A morte é uma qualidade, considerando aquela separação de Deus e a condenação ao inferno. A morte, que é essa completa separação de Deus e todas as implicações dela, inclusive a morte física, a morte aos olhos dos homens. A morte, uma vez estando em Cristo, tendo ressuscitado em Cristo, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Lembre-se que Paulo disse no capítulo 5 que por meio de Adão o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado, a morte. E a morte se espalhou a todos os homens. E essa morte nós vimos que lá em Efésios capítulo 2, não é apenas, como nós falamos, o ser sepultado. Ele disse que, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Paulo fala da morte como uma qualidade, uma nova realidade para Adão, que antes tinha vida, mas uma vez que não tinha mais, perdeu a comunhão com Deus, passou a viver a morte. A morte passou a ser a sua vida. Mas nós já morremos.
Nós morremos com Cristo e a morte foi vencida por Ele, para vivermos uma nova e eterna vida, e literalmente eterna, porque nem a morte física poderá encerrá-la, é uma vida eterna. E é essa vida eterna que Cristo está dando a você por meio da fé em Jesus. É esse morrer de fato em Cristo para viver de verdade eternamente. Uma vida que significa ter comunhão com Deus, estar outra vez ligado a Deus, viver nele e para Ele. Esta é a vida. Pois quanto a ter morrido, versículo 10, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Morremos, o velho homem morreu. Considere isso, o velho homem morto em Cristo Jesus. Por isso esse velho homem não deve assumir o trono do nosso coração. Ele já está morto. Você imagina colocar no governo de uma nação um homem morto? Você já imaginou colocar no governo de uma nação alguém que já morreu? Seria este o rei? Está morto. Então, ele já não deve dominar mais, porque tendo morrido, ele já não tem mais poder. Não tem mais poder. Quem está reinando sobre a sua vida? Pense, meu Deus, eu creio no Senhor Jesus, não posso viver como se um morto conduzisse a minha vida, é um absurdo. E tantas vezes nos deixamos levar por ele, porque ainda que morto, está ali sepultado de forma que dá para vê-lo, de forma que dá para contemplá-lo. E aquele que fora sepultado com Cristo na cruz do Calvário, para que o pecado já não tenha mais poder sobre nós, tantas vezes parece que tem o seu jazigo cavado, tantas vezes é procurado para ser erguido dos mortos e colocado no trono do coração do homem, a fim de que aquele morto conduza o destino do pecador. Pense, meu Deus, eu não posso trazer a vida, entre aspas, aquele que já morreu. Eu não posso trazer à tona aquele que já morreu, que ele fique lá onde ele deve estar, sepultado, porque Cristo o sepultou. Cristo o sepultou. Assim também, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Gálatas 2, versículo 20. Veja que Paulo aplica isso à vida dele. Em Gálatas 2:20, Paulo diz sobre ele mesmo, mas algo que se aplica a todo mundo, porque ele está aplicando o que ele ensina em Romanos à própria vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morri. Eu não morri. Eu morri com Cristo na cruz. Então está morto aquele velho homem. Então, portanto, o pecado já se foi, porque está ali aquele que pecava, morreu. O pecado já não tem domínio, afinal das contas, ele está morto. Eu morri, então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A identificação com Cristo na ressurreição. Assim como morremos com Cristo para o pecado, para a nossa justificação, para que no dia do juízo vindouro possamos ter diante de Deus aquele selo ou aquele martelo batido em nosso favor, que diga: o pecado já foi pago, a morte já foi aplicada, não tem mais o que fazer. Fomos identificados na morte para justificação, para que assim também, tendo Cristo ressuscitado, pudéssemos ser também identificados com Ele, com a sua ressurreição, para uma nova vida
em Cristo Jesus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe que Paulo já mostra que o novo viver é um viver para Cristo. Não é que o seu coração vai ficar sem um rei. Não é que sua vida vai ficar sem uma direção. Não é que você simplesmente agora não sabe para onde ir, porque aquele que conduzia está morto. Não. É que agora Cristo, que ressuscitou e nos deu nova vida, assume a sua vida. Bom, agora que está morto o velho homem, vamos seguir por um novo caminho. Esse novo caminho em que Cristo Jesus conduz para que vivamos para Ele e desfrutemos de todas as bênçãos que Ele herdou. Lembre-se disso, a nova vida significa um viver para um novo Rei, um novo Senhor, Cristo, para que vivamos para Ele e desfrutemos da nova vida que Ele tem para nós, com todas as bênçãos que Ele herdou para nós. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Observe, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós mostramos hoje pela manhã que Jacó, olhando para as promessas de Deus, fez de tudo para conseguir ser o herdeiro da bênção de Abraão e Isaque, que era muito mais do que herdar a herança material, físico-material do seu pai. Diz respeito a coisas celestiais, porque aponta para Cristo Jesus. Da mesma forma, ser herdeiro em Cristo Jesus é herdar as bênçãos celestiais, é herdar todas as bênçãos, muito maiores do que aquilo que o homem pode desejar nesta vida, muito maior do que tudo que o homem possa querer. É receber as bênçãos, a bênção de ser chamado de filho de Deus, ser amado por Deus. Lá em Romanos capítulo 8, um texto que provavelmente você já leu e muito citado, principalmente em dias difíceis, mas ele não é um texto que vai nos dizer apenas assim, olha, fique tranquilo, vai tudo dar certo sempre. Não. É um texto que mostra que somos filhos e que devemos confiar no amor de Deus e que isso significa que as bênçãos de Deus nos alcançaram de verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, ter morrido em Cristo significa também ressuscitar nele. E ressuscitar nele significa herdar todas as bênçãos dele. É uma nova vida que é herdeira de toda a herança do Senhor Jesus. Portanto, essa nova vida não é apenas uma série de novas regras, não é apenas uma série de novos mandamentos, não é isso. O propósito não é dar novas regras para uma nova pessoa, mas dar uma nova vida para que ela se alegre e desfrute de todas as bênçãos desta nova vida, que inclui, sim, o prazer de viver para Deus, o prazer. Observe que o versículo 12 a 14, Paulo traz aplicações do que ele falou antes. Já que não devemos viver mais para o pecado, porque morremos para ele, então como devemos viver? Ele diz no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deixe que ele domine. Então você precisa aplicar a sua vida. Eu sei que há momentos na vida que nós nos sentimos tão pequenos e que nós temos a sensação de que não somos capazes de vencer o pecado. Você já teve essa sensação? A sensação de que é impossível vencer o pecado, impossível dominar os desejos, impossível controlar aquilo que nos impulsiona para o mal.
Mas Paulo, ele está dando a nós um consolo que também nos serve de uma exortação para o nosso próprio bem. Ele está dizendo: você pode vencer. Ele está dizendo: você consegue vencer, porque o velho homem em Cristo morreu. Aquele que era escravo do pecado morreu. Aquele que inevitavelmente viveria no pecado morreu. E um novo homem se fez. Portanto, é possível. Sim, esse é um dos grandes benefícios, uma das grandes bênçãos da nova vida, é que é possível viver uma vida para Deus. É possível vencer todos os maus desejos de um corpo que, tendo sido sepultado com o velho homem, ainda sofre os danos do velho homem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deixe acontecer, porque vocês podem. Você consegue, mas como, pastor? Como eu faço isso? Como faço para viver uma vida agradável a Deus quando o velho homem parece estar tão vivo? E aí duas coisas você deve pensar. A primeira delas é: meu Deus, eu realmente já morri com Cristo na cruz do Calvário? Eu realmente fui sepultado, meu velho homem foi sepultado com Cristo Jesus na cruz do Calvário? Por que esta reflexão? Para que você realmente reflita sobre a profundidade do que significa estar em Cristo, andar em Cristo, estar unido a Cristo. E então, uma vez que você tenha a plena certeza: sim, Senhor, eu creio de todo o meu coração. Sim, Senhor, eu realmente me identifico com Ele, eu realmente quero a Cristo, eu realmente não quero viver mais eu, mas viver para Cristo. Então você assuma uma segunda questão. Se você verdadeiramente não é só mais um religioso, não apenas está por obrigação dentro da igreja, mas se você realmente se entregou a Cristo, entendeu o que significa crer em Jesus, entendeu o que significa ter fé no Senhor Jesus, então você precisa pensar no segundo ponto: meu Deus, eu estou fazendo uso de tudo que o Senhor me deu para vencer o pecado e não deixar que ele reine em mim, porque o velho homem morreu. Ele não pode assumir o trono da minha vida indefinidamente, como se tivesse poder sobre mim. Lá em Hebreus, capítulo 12, o autor nos fala sobre essa reflexão de nossa atitude para com a luta contra o pecado. Ele diz assim, versículo 4, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Observe que é possível. É interessante que, em todos os textos que nós vamos vendo sobre essa luta, ele sempre nos coloca a condição de que é possível lutar contra o pecado e vencê-lo. É interessante considerar que as palavras de Agostinho no passado, elas apontam para um caminho diferente. Não posso não pecar. Porque parece que o pecado, por estar tão intimamente ligado ainda a esta vida, ele ainda domina a nossa vida. Só que tem um ponto que a gente tem que pensar. O ponto é que mesmo que o pecado esteja muito presente, Jesus, Paulo e Hebreus nos dizem, nos esclarecem que a nova vida é exatamente a porta, a possibilidade, a realidade de que o homem pode vencer o pecado. Esse é um dos grandes benefícios que nós estamos vendo aqui da nova vida ou da salvação. Um dos grandes benefícios é que existe a possibilidade
do homem vencer o pecado. É claro que a profundidade disso é tão grande que o homem não consegue perceber isso em sua vida. Ele não consegue ver isso em sua vida, porque a luta contra o pecado ela é tão intensa que o homem não consegue vencer todas as batalhas. E aí nisso vem Agostinho, não posso não pecar. Ele percebeu que tão profunda é a sua luta contra o pecado, que ele não consegue vencer todas as batalhas. Mas se nós dissermos que o homem não tem a capacidade de vencer o pecado, nós estaremos assumindo um problema seríssimo: escravidão. Porque é exatamente o que significa não conseguir vencer o pecado. Jesus disse: aquele que peca é escravo do pecado. E Paulo aqui vai nos dizer isso também, que aquele que peca é escravo do pecado. Versículo 14, Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Portanto, observe que ainda que nós tantas vezes nos vejamos debaixo ou nos vejamos relacionados ao pecado, e tantas vezes o cristão peque contra o Senhor, não podemos afirmar que o pecado nos domina, porque senão estaremos assumindo a condição de escravos, escravos do pecado. Portanto, uma das boas novas que você precisa saber é, meu irmão, mesmo que seja muito difícil, eu quero que você considere, é possível você vencer. É possível vencer porque o Espírito de Deus nos libertou do jugo, da amarra, da escravidão, desse reinado de um tirano que era o pecado, para que você consiga viver uma nova vida. É importante você considerar esta possibilidade, para que você não desista da busca por uma vida que agrade a Deus. Para que você busque uma vida que glorifique ao Senhor, não como quem tem medo da lei, porque veremos depois na sequência que Paulo diz que a lei não tem mais domínio sobre nós, não estamos mais debaixo da lei, porque não vivemos mais com medo dela, porque nós já fomos justificados. Mas vivermos para Deus da melhor forma possível, por ser o nosso prazer. Como nós hoje até conversávamos com os irmãos do grupo de cânticos, o culto ao Senhor não é uma obrigação apenas. Não é por medo de Deus, eu vou para o culto, porque se eu não for para o culto, Deus vai me castigar durante a semana. Meu trabalho vai dar tudo errado, a minha vida pessoal vai começar a ir de ladeira abaixo, porque eu não fui ao culto ao Senhor. Muitas pessoas vivem com medo de Deus. Essa, inclusive, é a má leitura do texto de Malaquias. Infelizmente, muita gente ainda está usando o texto de Malaquias para amedrontar os irmãos, os cristãos, e eles não negligenciarem o dízimo ao Senhor. Mas não é para vivermos com medo do Senhor, ou com medo da lei do Senhor. Como nos disse, eu repito, o texto de Malaquias, falando do roubo a Deus. Mas por prazer a Deus, em Deus, não é por medo, é por prazer em Deus. Porque nem o pecado tem mais domínio, nem a lei tem mais domínio. Nem vivemos com medo de quebrar a lei, como se, eita, quebrei a lei e agora vou para o inferno, porque fomos justificados e a confiança na justiça de Cristo tem que ser plena. Mas também não, com medo de quebrar a lei, como quem está com medo de ser punido por Deus no dia a dia. Não é por medo, mas por prazer e amor a Deus, que nós vamos lutando contra o pecado. Por amor a Deus. Por que você vai ao culto?
Por que você lê a Bíblia? Está com medo de, não lendo a Bíblia, Deus te castigar? Por que você ora? Está com medo de Deus esquecer você? Por que você procura fazer o que é certo? Está com medo que Deus prejudique você no trabalho? Se eu não for honesto, Deus vai me tirar o trabalho. Por que você procura fazer coisas certas? Porque se fizer as erradas, está com medo que Deus castigue? Então você não faz por amor a Deus, você faz por medo da lei. Então você está vivendo como quem está debaixo da lei ainda. Você está vivendo como alguém que tudo que teme é a punição. Mas não é para temer a punição, é para ter prazer em agradar aquele que já nos fez morrer em Cristo para o pecado, para vivermos uma nova vida com Cristo para a eternidade. É para ir para o culto, porque você quer adorar a Deus, você quer louvar o Senhor, você quer aprender a palavra, você quer estar com os irmãos em Cristo, aqueles com os quais viverá eternamente. Você quer compartilhar as bênçãos de Deus. Você quer orar ao Senhor. É aquele que amou na cruz do Calvário e eu o amei também, porque Ele, tendo me amado primeiro, colocou o amor em meu coração. Eu quero fazer aquilo que é bom no trabalho, porque eu quero que todo mundo veja que Deus é santo, que Deus é bom. Eu quero que eles olhem para mim e quando perguntarem, por que você faz isso? Por que você é honesto? Eu quero dizer, porque o Senhor matou o velho homem e me deu uma nova vida em Cristo Jesus. E se não fosse Ele, eu também seria desonesto como qualquer outro, numa sociedade de desonestos. Mas Ele mudou a minha vida. Eu quero viver uma vida de devoção a Deus porque eu quero falar com Ele. Eu quero ouvir a sua voz ecoando em meu coração pela palavra. E eu quero derramar a minha vida diante dEle com sinceridade, para que aquele que entregou seu Filho por mim e me deu nova vida, escute tudo o que eu tenho a dizer e cuide de mim em todos os momentos da minha vida. Eu quero ir para aqui, sabendo que Ele quer que eu vá para ali. Eu quero ir para acolá, sabendo que Deus quer que eu vá para lá. Eu quero fazer as escolhas, sabendo que Ele está exatamente se agradando de todas elas. Como alguém que, tendo amor para com seus pais, ou o filho que tem o prazer de agradar os seus pais, faz questão de saber se eles estão gostando de seu caminhar, ou mesmo de uma outra pessoa com a qual você viva, o marido, a esposa, que tendo prazer de agradar o outro, faz questão de querer saber qual a sua vontade, para que a sua vontade sendo feita, então alegre seu coração. Por isso que Paulo deixa bem claro, mesmo que o pecado tenha uma graça sobre ele superabundante, não faz sentido algum que o cristão viva uma vida qualquer, não se importando se o pecado agrada ou não agrada, se é bom ou ruim, não faz sentido. Porque a nova vida significa uma nova vida com Deus também. Uma nova relação com a realidade em Cristo Jesus. Portanto, é preciso sempre que o cristão assuma, inclusive depois de cada culto, ouvindo a palavra do Senhor, ele assuma, meu Deus, eu preciso me dedicar nessa nova vida. Eu preciso valorizar o que significa a nova vida. Eu preciso pensar melhor nela, porque eu sei que amanhã você vai para o trabalho e você vai se dedicar ao máximo a conseguir trabalhar bem, e o resultado, obviamente, são os benefícios do que é o salário, e o trabalhador é digno do seu salário. Todavia, você vai se dedicar a tudo isso aí, como se a vida seguisse em frente apenas. Mas você precisa parar e pensar, meu Deus, o que significa ser cristão?
Porque tantas pessoas estão dentro das igrejas, elas nem sabem o que significa ser cristão, nem na teoria, nem na prática, nem a profundidade do que é estar em Cristo para a justificação, nem a profundidade do que significa viver em Cristo para a santificação. É preciso você parar e dizer assim, não pode ser mais assim. Já que eu morri com Cristo, eu tenho que viver com Ele. Eu tenho que pensar agora como eu vou viver, porque é uma vida diferente, é uma vida nova. Os planos antigos já não são meus planos mais, os sonhos antigos já não são meus sonhos mais, a minha vida antiga já não me pertence mais. Isso mudará tudo. Mudará tudo, porque então você não estará mais vivendo para você, mas estará vivendo para Cristo. E sabendo, como disse Paulo, que você não é obrigado mais a pecar. Não. Se você no passado era obrigado a pecar, agora mais não. Se no passado você era escravo do pecado, agora mais não. Agora você pode vencer o pecado. Você pode vencer o pecado por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Sabendo, e eu digo isso para o conforto daquele que escorregar em algum momento de sua vida, sabendo o que diz João na sua primeira carta: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se não fosse possível lutar contra o pecado e vencer, então não faria sentido algum as palavras de Paulo, de Jesus, de João, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se de repente não conseguiu vencer uma batalha, se de repente não estava forte o suficiente, não lutou até o sangue, como nos disse Hebreus, contra o pecado, e perdeu batalha ou batalhas, saiba que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, consolados pela obra de Jesus, que é eficaz e suficiente, lutamos para agradar a Jesus com a nossa vida. Lutamos para glorificar a Jesus com a nossa vida, nessa busca de viver, pelo viver em santificação. Então, pense em tudo aquilo que Jesus se agrada. Claro que não vou deixar você à mercê do seu próprio entendimento, porque você pode não ter uma concepção clara do que agrada a Deus. Abra a Bíblia e veja tudo o que agrada a Deus. E então, como um bom filho, como alguém que ama profundamente a Deus, como alguém que é grato, grato como nenhum outro, grato por tudo que Deus fez, como nós lemos ainda hoje mesmo, no Salmo de número 116, o salmista Davi, falando acerca das bênçãos de Deus para com ele. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu vou louvá-lo, glorificá-lo, é o que eu posso fazer. Não tenho nada para dar a Deus, mas farei de tudo para glorificá-lo, para viver para a glória do Senhor. O que você fará para glorificar aquele que você ama, aquele que tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, aquele que abençoou de tal modo que Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É isso. Pense, meu Deus, eu não posso me esquecer de tantas as bênçãos que eu herdei em Cristo Jesus. Eu não posso esquecer os muitos benefícios herdados em Cristo Jesus. E eu quero então dar o meu melhor. Não por medo da lei, mas por amor àquele que me amou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então faça o seu melhor. Como eu posso fazer o melhor em casa? Como é que eu posso ser um melhor marido?
Como é que eu posso ser um melhor filho? Como é que eu posso ser uma melhor esposa? Como eu posso ser uma melhor mãe, um melhor pai, uma melhor filha? Pense em tudo aquilo que Deus quer. De tal modo que você vai começar a pensar, bom, estou com raiva, mas eu não vou tomar essa atitude, muita raiva mesmo, fulano fez uma coisa que eu não gostei e eu estou chateado. Paulo, ele prevê essa possibilidade, citando inclusive um texto do Antigo Testamento, quando, em Efésios capítulo 4, ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então você lembra, não, Deus não quer que eu fique com raiva de fulano, seja lá quem for, por muito tempo. Então, Senhor, me perdoe, eu fico chateado, muito chateado, mas que o Senhor possa tocar no coração, fazer alguma coisa, eu quero acalmar o meu coração no Senhor. E acalma. Senhor, eu queria tanto fazer aquilo, porque o meu coração se inclina para aquilo, mas Senhor, me ajude a me controlar, me dominar, a saber o que fazer e fazer o que deve ser feito. Ou seja, a partir de agora, vai para o Senhor e diz assim, Senhor, eu sou um pecador, mas eu já não sou mais escravo do pecado. Eu sou um pecador, mas eu agora posso vencer o pecado. Me ajude. Eu quero, para agradar o Senhor, porque eu sei que a justiça de Cristo foi eficaz e suficiente. Então não é por medo da lei, mas por amor ao Senhor, por querer fazer a tua vontade. Eu quero lutar ferozmente, decididamente, incisivamente contra o pecado. Me ajude. Como eu devo fazer nesse momento? Como eu devo reagir naquele momento? Como eu devo fazer quando aparecer esse problema? E em cada momento da sua vida, peça ao Senhor que ensine você a agir. Ensine você a viver. Ensine você a ser como Jesus. Jesus agradou a Deus em tudo. Mas em hipótese alguma podemos pensar em Jesus agradando ao Pai simplesmente por ter medo da lei, por ter medo da punição. Porque Jesus foi na cruz do Calvário, ele foi para a cruz do Calvário. E antes disso, orando ao Senhor, ele disse, faça-se a tua vontade. E ele não estava indo para o shopping, não. Ele não estava indo lanchar, não. Ele não estava indo se regalar em algo agradável à vista, não. Ele estava indo sofrer. Ele estava indo morrer. Não foi por medo da lei que ele fez a vontade do Pai, mas por obediência, prazer no Pai, por querer agradar o Pai, por amar o Pai, ele foi. É nesse mesmo Espírito de Cristo que Paulo quer que nós vivamos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Vocês não são escravos. Portanto, não pode e não faz sentido algum que vocês vivam em pecado, por causa que a graça superabunda sobre ele. Porque aquele que é nova criatura também tem um novo coração para amar a Deus, para viver para Deus, para buscar agradar a Deus. E encontra em Deus tudo o que precisa para isso. Você vai encontrar no poder do Espírito de Deus e no poder da palavra de Deus, você vai encontrar tudo o que você precisa. A questão é se você fará uso. Por isso que a meditação constante na Escritura e a oração são tão fundamentais. Porque Deus nos reveste de seu poder para viver a nova vida, capacitando-nos por sua palavra e pelo seu Espírito. Então recorra constantemente, porque Deus, falando ao seu coração, convencerá você e conduzirá você pelo caminho certo. E o Espírito do Senhor capacitará você para você praticar aquilo que é certo. Então, hoje, ao acabar o culto ao Senhor, você pare um pouquinho e repense a sua vida. Deus, talvez eu não tenha sido um bom funcionário,
às vezes eu faço igual aos outros, minto, engano, sou injusto, desleal, desonesto, eu vendo gato por lebre, eu cobro mais do que deveria, eu vendo uma coisa ruim dizendo que é boa, eu, infelizmente, não tenho sido um bom trabalhador. Eu não tenho trabalhado dedicado ao máximo, porque de repente meu chefe não está vendo, então eu fico brincando. Eu quero repensar. Eu quero repensar o trabalho. Porque o Senhor disse que a gente deve trabalhar não para homens, mas para o Senhor. Efésios capítulo 6. Senhor, eu quero repensar a minha vida em casa. Eu vou, mesmo quando magoado, machucado, e ter o meu orgulho ferido, porque ele ou ela, o marido ou a esposa, ofendeu e fez algo que eu não gostava, eu mesmo assim eu vou procurar ficar quieto, eu vou orar ao Senhor, eu vou esperar, eu não vou brigar, não vou fazer confusão, e vou seguir como Jesus, manso e humilde, para a glória de Deus. E assim, esses e outros muitos casos, que são exemplos de uma vida repleta de desafios, repleta de desafios. Você tem uma oportunidade de realmente viver para a glória de Deus. É viver de forma como Deus quer. Não importa se pastor, presbítero, diácono, membro, congregado, se criança, adolescente, jovem, adulto, viver como Deus quer, para que Deus seja glorificado na sua vida, mostrando assim que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque já não estamos debaixo da lei. Não é por medo da lei, mas pela graça de Deus vivemos. É debaixo da graça e vivendo por essa graça, na certeza que ela já nos alcançou, que então vivemos para agradar a Deus e não apenas por ter medo dele. Viva para a glória de Deus. Adore a Deus por alegria. Viva para a glória de Deus por satisfação.